Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu tive a intuição de passar um exercício um pouco mais prático para vocês. A gente fala muito aqui sobre expansão da consciência, né, sobre distância saudável, sobre foco no afeto, sobre autoconhecimento, autoestima, meditação. Mas muitas vezes a gente fica muito na teoria e algumas pessoas têm dificuldade em como aplicar esse conhecimento na prática. E aí eu peguei esse livro fantástico do Osho, que se chama Uma Farmácia para a Alma, que eu recomendo que vocês tenham, que é cheio de exercícios bem práticos para vocês aplicarem no dia a dia de acordo com a intuição de vocês. Tem um exercício aqui que é um exercício que se chama Crie um Mundo Só Pra Você. Eu achei bem interessante e quem sentir afinidade com a proposta, quem sentir no coração que deve, eu recomendo que faça também. Eu vou ler para vocês entenderem como funciona e depois a gente vai comentar um pouquinho. É na página 92 desse livro Uma Farmácia para a Alma, do Osho, tá? O exercício é o seguinte: esse método tem 3 etapas e deve ser repetido a cada noite. Durante os primeiros 7 dias, cumpra a primeira etapa. Deite ou sente na cama, apague a luz e fique no escuro. Recorde-se de um momento bonito. Pode ser algo simples, já que muitas vezes as coisas comuns são também as mais extraordinárias. Você está sentado no campo, ouvindo a chuva cair sobre o telhado, ao cheiro da terra molhada, o som. Você está imerso nisso tudo quando de repente se vê em um momento sagrado, ou então está andando em uma rua quando a luz do sol o envolve e clique, alguma coisa se abre e por um instante você é transportado para um outro mundo. Mantenha a recordação escolhida durante 7 dias. Feche os olhos e reviva os detalhes em profundidade. A chuva caindo no telhado, o som, o cheiro do mato, um pássaro que canta, um cachorro ao longe, algo que caiu na cozinha, vale tudo. Observe a cena de todos os ângulos e dimensões, usando todos os sentidos. A cada noite, você se lembrará de detalhes cada vez mais profundos, coisas que talvez nem tenha percebido no momento em que aconteceram, mas que sua mente registrou de alguma forma. Sua mente sempre registra tudo. É um dispositivo muito confiável, tremendamente capaz. Em torno do 7º dia, você verá as coisas de forma clara. A sensação é de que você nunca viu nenhum outro momento com tamanha clareza. A segunda etapa prevê repetir a rotina do exercício por mais 7 dias, mas acrescentando uma coisa: a criação de uma aura de cerca de 1 metro ao seu redor. Aura, gente, é um campo energético. Muita gente fala errado e chama de áurea, mas é aura, tá? É um campo energético que fica ao nosso redor e você pode criar esse campo energético nesse exercício, tá? Aí ele fala o seguinte: sinta o espaço em torno de você e como o clima o envolve por todos os lados. Sinta a aura cercando você. No 14º dia, você se sentirá em um mundo totalmente diferente, embora consciente de que, além da aura, estão presentes um tempo e uma dimensão totalmente diferentes. Para a terceira etapa, algo mais deve ser acrescentado. Crie um anti-espaço imaginário e sinta-se cercado por ele. Imagine que você está cercado por 1 metro de bondade, de divindade. Agora pense na seguinte situação: alguém o insulta, mas o insulto esbarra nessa cerca que existe a seu redor e não pode atingi-lo. Se tudo tiver corrido bem,
nas 2 primeiras semanas, na terceira você verá que tudo chega até o limite de 1 metro e não passa daí. Completadas as 3 etapas, continue a manter a aura em sua mente, na rua, no trabalho, no mercado ou conversando com as pessoas, mantenha sua aura protetora em atividade. Você se sentirá entusiasmado e andará pelo mundo dentro do seu próprio mundo. É a única forma de viver o presente, porque de fato você é bombardeado continuamente por milhares de coisas. Sem a aura protetora ao seu redor, você ficará vulnerável. Basta um cão latir e sua mente é puxada naquela direção. Surgem muitos outros cães em sua memória, vindos de histórias passadas. Como seu amigo tinha um cão, você passa a lembrança do seu amigo, depois a irmã desse amigo, por quem você tinha se apaixonado, e aí começa uma cadeia de absurdos. Quem nunca? O mero latido de um cão o conduz a algum lugar no passado ou para o futuro, não há como saber. Uma coisa leva a outra, por isso é preciso instalar essa cerca, essa aura protetora. O cão continuará latindo, mas você permanecerá dentro de si mesmo, calmo, silencioso e centrado. Carregue essa aura com você durante dias ou meses. Quando perceber que ela já não é mais necessária, abandone-a. A partir do momento em que você sabe como estar no aqui e agora e que tem apreciado a beleza e a alegria disso, pode deixar de lado sua aura de proteção. Você não precisa mais dela. Gente, eu achei esse exercício tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, né? A gente fica 7 dias lembrando de algo que nos fez bem, algo aparentemente banal, mas que nos traz uma sensação de alegria, e aí toda noite a gente fica se aprofundando naquilo durante 7 dias, né? Depois, durante mais 7 dias, a gente cria a aura protetora, que é esse campo energético em volta da gente, como se fosse uma cerca mesmo de proteção. E aí na terceira semana, a gente já começa a visualizar situações que chegam até nós, que batem nessa cerca e voltam. Quando eu peço sugestão de tema para vocês, muitas pessoas me perguntam como lidar com gente que tem ego tóxico, com pessoas sanguessugas, ou como lidar com críticas, né? E o grande treino mesmo é a não identificação. Eu sempre recomendo aqui a meditação, que eu acho que deve ser uma prática diária e constante para a gente treinar a não identificação com o nosso falso eu. Mas essa outra prática simples também que ele sugere pode ser interessante principalmente para quem tem dificuldade de meditar todos os dias, né? Para quem não consegue criar esse hábito, pelo menos esse ritual você pode fazer antes de dormir, todos os dias um pouquinho, por alguns minutos, e você vai se aprofundando nessa energia para começar a mudar a sua frequência e mudar a sua consciência. Eu sugiro para quem se sentir tocado que faça esse ritual por pelo menos 3 semanas, depois me diga como se sentiu, como é que ficou a frequência, os pensamentos que vieram, se foi fácil fazer, se foi difícil, ou se você já conhecia esse exercício e já fez, como você se sentiu, como foi pra você. Vai ser bacana pra gente ter essa troca um pouco mais prática. E outra coisa interessante que ele sugere nesse livro, que é algo que eu já fiz e que realmente dá muito resultado, é você acordar todos os dias e imaginar que uma coisa muito boa vai acontecer. Essa coisa não necessariamente está programada para acontecer, mas você fica imaginando. Sabe quando a gente era adolescente, ou quando a gente era criança e ficava esperando pelo Natal, ou quando era adolescente e ia para uma balada e ficava toda animada que ia para balada, que tinha uma festa, ou que tinha um encontro. Enfim, essas coisas, esses eventos da vida, né? Ou uma viagem. Agora, nesse momento da história da humanidade, fica difícil viajar, mas uma coisa que ajuda muito para quem gosta, né, de ter outros ambientes, de co-criar novas realidades, é assistir no YouTube vídeos de walking tour, que são pessoas que andam pelas cidades, por grandes metrópoles ou até por cidades pequenas de vários países, filmando com uma câmera, mas sem falar nada. Tem canais que fazem isso em várias cidades do mundo por 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas de walking tour.
A pessoa fica andando na cidade e você sente que é você, porque para o cérebro não tem diferença, né, se aquilo é real ou não. Então só de você visualizar essas imagens, você já se sente lá dentro. Então você pode, por exemplo, todo dia de manhã se conectar com essa coisa que te traz alegria e já imaginar que uma coisa muito boa vai acontecer. E ao longo do dia, você imagina isso novamente, você fica com aquela alegria, com aquela expectativa de que uma coisa muito boa vai acontecer várias vezes ao longo do dia. Na primeira hora, quando você acorda, e depois no decorrer do dia. Você vai perceber ao decorrer de algumas semanas, ou às vezes até de alguns meses, se você tiver persistência para fazer esse exercício diariamente, que a sua frequência vai começar a mudar. E é muito legal, gente, porque mesmo sem ter nenhum motivo externo para você ficar feliz, você já começa a sentir essa alegria naturalmente, é uma coisa que brota dentro de você. Porque, gente, a alegria é a nossa verdadeira natureza. É uma questão da gente reconhecer aquilo que já existe e da gente se desidentificar do sofrimento do ego. Claro, se você tem alguma doença mental, se você tem algum transtorno, é importante que você busque um psiquiatra. Eu recomendo em especial os psiquiatras da medicina integrativa. Recomendo que você procure um psiquiatra e um psicólogo, caso você não possa pagar. Existem os psicólogos do CAPS, né, que tem atendimento gratuito. Então tem muitas estratégias para você lidar com questões mais profundas. E obviamente, gente, que esse vídeo não tem a menor pretensão de substituir um processo psicoterápico, tá? É só um complemento para quem já se trabalha, para quem já cuida da saúde mental e quer ter um complemento, quer ter algumas estratégias que podem ser interessantes para facilitar a desidentificação do ego com o falso eu. Essas estratégias são bem bacanas, porque se você as usa no seu dia a dia, você percebe que naturalmente a sua frequência vai mudando. Tem outra prática que ele indica nesse livro também que eu acho muito bacana, que ajuda a quebrar alguns condicionamentos da mente, que é você começar a ter práticas que são diferentes do padrão, para o seu cérebro não ficar habituado a ficar sempre fazendo a mesma coisa. Em geral, a gente está muito condicionado a ter sempre os mesmos comportamentos. Os estudos da neurociência, da neuroplastia, mostram como é importante a gente ter comportamentos às vezes um pouco atípicos, um pouco diferentes do padrão que a gente estava habituado, para começar a fazer novas conexões cerebrais e a começar a ver a realidade de um jeito diferente. Então você pode, por exemplo, mudar os móveis da casa de lugar, começar a se vestir de um jeito diferente. Você pode assistir a filmes que você não estava habituado a assistir, procurar temas de vídeo no YouTube que você não estava habituado a ver, procurar entrevista de pessoas que normalmente você não assistiria, mas que agora nesse movimento de quebrar paradigmas você começa a estar predisposto a sair de uma bolha e a começar a ver as coisas de um jeito diferente. Uma coisa que o Osho sugere também, que é bem interessante, ele fala assim: se você está tendo uma discussão com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, e você estava habituado a ficar de cara amarrada com essa pessoa, quebra esse padrão. No meio da briga, você pode dar um beijo, um abraço na pessoa de forma surpreendente. Ela jamais imaginava que você poderia fazer aquilo. Mas essa é uma forma de quebrar um condicionamento da mente, que tinha aquele padrão de estar sempre com raiva, mas quando você tem um comportamento atípico, inesperado, você rompe aquele paradigma. Só que é claro, você não pode fazer sempre a mesma coisa, senão a mente se habitua. Mas esse jeito de fazer uma coisa que quebra um padrão, claro, desde que não seja algo perigoso, tem que ter obviamente o bom senso, mas quando você faz essa coisa que quebra um padrão, que não é algo habitual, seu cérebro começa a se comportar de um jeito diferente. Então, por exemplo, se quando você está triste, você estava habituado a ouvir sempre a mesma música, comer a mesma comida, repetir as mesmas frases, começa a fazer diferente. Sentiu tristeza? Vai tomar um banho, por exemplo, Toma um banho, sente que aquela água está levando toda aquela energia negativa. Se você achar bacana e sentir afinidade, tem uma playlist aqui no canal de limpeza energética. Você pode fazer um banho de lavanda com sal grosso, do pescoço para baixo. Mas não é bom fazer sempre, sabe? É bom fazer eventualmente para aquilo não se tornar um hábito, uma rotina. Então essa é uma sugestão bacana, tanto de imaginar coisas positivas, quanto de ter atitudes que quebram alguns paradigmas, quanto fazer esse ritual da aura também, para você criar essa proteção no seu entorno e começar a elevar cada vez mais a sua frequência.
Outra dica, gente, que é muito interessante é criar mantras pessoais. É você repetir uma frase para você mesmo. Por exemplo, às vezes você se acha uma pessoa muito ansiosa, que tem muita dificuldade de viver no presente. Você pode criar um mantra para o seu dia que é assim: eu sei viver no presente. E você acorda já repetindo esse mantra. Você pode repetir umas 3 vezes na primeira hora do dia, mais 3 vezes na segunda hora. Você vai repetindo e vai sentindo aquilo como uma verdade. Não adianta simplesmente repetir da boca para fora, porque para se tornar um mantra, você tem que estar conectado, você tem que estar sentindo aquilo. E aí você vai repetindo até o fim do dia. E aquele foi o mantra daquele dia. No dia seguinte, você pode criar um novo mantra. No outro dia, um outro mantra. Você vai criando e vai repetindo para si mesmo aquela frase. E aí é a tal história, né, daquele termo em inglês, o fake it until you make it. De tanto você fingir, a coisa se torna real. Mas ela se torna real porque você entra na frequência necessária. Porque você repete, você se visualiza e você sente. E as palavras têm poder, gente. As palavras têm energia, elas têm uma vibração. Conforme você vai repetindo uma coisa e vai sentindo, aquilo tende a se materializar na sua vida. Claro, não é do dia para a noite, é uma questão de mudança de frequência, de mudança de consciência. Mas são estratégias interessantes, ainda mais pra gente aqui no Ocidente, que costuma ter um ego muito inquieto, a gente costuma ser muito ansioso, a estar sempre focado no futuro, né? Mas como eu sempre falo para vocês, existe algo imaculado dentro de nós que é a consciência. Todos os nossos traumas estão gravados ou no corpo ou no cérebro, mas eles não estão gravados na consciência, porque a consciência é a nossa verdadeira essência. Então, quando a gente aprende a ficar no presente, que é o que os orientais mais fazem, os orientais não ficam falando sobre o passado, tentando ressignificar o passado. Pelo contrário, eles procuram se tornar uma testemunha dos fatos, uma testemunha da raiva, uma testemunha da alegria. Porque quando eles se tornam uma testemunha, eles não se identificam com aquilo. Então eles conseguem treinar esse processo de não identificação, que é o que eu sempre falo aqui com vocês. Quando a gente fica falando muito sobre o problema, investigando, tentando analisar de forma racional, embora tenha um lado positivo e seja algo interessante, às vezes aquilo é um labirinto, porque enquanto você está querendo tratar uma questão, outras questões começam a surgir. Aquilo vira um caminho que não tem fim, porque você começa a cuidar de um problema, já aparece outro. E quando você trabalha a consciência, que é justamente o que o Osho fala no livro Consciência, que é um livro que eu sempre recomendo aqui para vocês, você vai naquilo que está imaculado dentro de você, naquilo que é essencial, que não tem nenhum registro negativo, que é a sua própria essência, a sua própria consciência. Quando você consegue atingir essa conexão com a essência e a treinar o processo de desidentificação com o falso eu, fica muito mais fácil de você se libertar de alguns medos, de algumas raivas, de traumas do passado, porque você fica no presente. E esses exercícios que ele sugere numa farmácia para a alma são bem interessantes, porque são exercícios que têm essa função, né, de nos trazer para o presente através dessas práticas cotidianas que nos ajudam a quebrar alguns paradigmas, alguns condicionamentos da nossa mente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se foi útil para você de alguma forma, lembre de deixar seu like aqui para mim, de deixar seu comentário. Eu fico muito feliz, muito honrada, muito grata com os comentários tão queridos e generosos que eu tenho de vocês diariamente. Eu sei que tem muita gente que me assiste aqui limpando a casa, indo para o trabalho, né, fazendo as atividades cotidianas. Eu fico muito feliz com esse carinho, com essa generosidade. Isso é muito importante para mim, ter esse feedback de vocês, saber que vocês estão curtindo o conteúdo. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.